Olá para você que acompanha o Jornal Atos e também o Atos no Rádio. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da campanha eleitoral, né? Aquilo que acontece antes das eleições para que o eleitor tenha o seu voto conquistado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Tuane Paola Rodrigues dos Santos. Ela é formada em propaganda e marketing e pós-graduada em neuromarketing e marketing político. Ela atua na área de marketing desde 2016, com experiência em agências e no atendimento de contas públicas. Ela é proprietária da TP Comunicação Digital, na cidade de São José dos Campos. Tuane, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com os ouvintes e internautas do Jornal Atos. Eu queria começar conversando quais são as peculiaridades da eleição deste ano. Muito boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Muito boa tarde. Vamos lá. As eleições deste ano está bem diferente, né? Comparado com as últimas eleições que foi em 2022. Então, a gente tem novas tendências aí no contato, né, do candidato com o eleitor, temos tecnologia da inteligência artificial, temos altos investimentos no tráfego pago, então a comunicação ela precisa ser mais direta, mais personalizada com o eleitor ele está exigindo isso do candidato. O candidato ele precisa se aproximar mais dos seus eleitores em tempo real, então o eleitor, né, ele passa muito mais tempo nas redes sociais, principalmente, então o candidato ele precisa e precisou estar preparado para lidar com isso nas eleições agora de 2024. Isso é uma grande diferença comparado a 2022, que a gente não lidou com isso de uma forma tão assídua, tão forte, assim, agora como 2024. Em relação à estratégia, Tuane, para se chegar ao público nas várias realidades dos municípios, principalmente aqui na nossa região, quais as características que a gente pode citar? É uma região mais conservadora, uma região mais aberta a novas possibilidades? Como é que você avalia? A região do Vale do Paraíba ela é mais conservadora, né? A gente pode ver isso no próprio resultado das urnas, né? Principalmente ali nas últimas eleições também, né? Que a gente se compara ali aos últimos resultados. Então, as estratégias, ela acaba variando ali entre as realidades de cada município. Mas como a nossa região é mais conservadora, ela precisa... o candidato, ele precisa se encaixar com o público, né? Com os seus munícipes ali. Então, as estratégias precisam se comunicar com cada um deles. Quando a gente, principalmente isso, a gente cita muito isso nas redes sociais. Quando a gente vai conversar com o nosso público, com os eleitores, a gente precisa estar preparado tanto para os comentários ali da internet, para os prós e para os contras, né? Então, às vezes, o eleitor ele vai comentar de forma positiva com a gente, quanto negativa. Então, às vezes, não é o que ele quer ver, às vezes é o que ele quer ver. Então, a nossa região aqui é mais conservadora. E a gente tem diversos candidatos de diversos partidos diferentes, então ele tem que estar preparado para essas situações, né? Tem que estar preparado para esses comentários. Sim. As campanhas, na sua opinião, elas têm conseguido um melhor resultado quando há troca com o eleitor nas redes sociais? Sim, com certeza. Hoje os candidatos, eles estão mais preparados para isso, digamos assim, eles já vieram um pouco prontos assim para lidar com as redes sociais. E como os candidatos, como os eleitores, na verdade, estão mais presentes ali nas redes sociais, então, quando a gente trata ali de conteúdos disponíveis nas redes sociais, como vídeos, como conteúdos em carrossel, como posts estáticos, stories, bastidores, então a gente acaba tendo uma melhor aceitação do público em relação a isso, dos eleitores em relação a isso. Então, sim, é uma estratégia relevante, é uma estratégia que a gente acredita que nas próximas eleições ela vai se fortalecer ainda mais. Existe uma ligação mais personificada entre eleitor e candidato? Os eleitores, eles esperam uma presença
mais constante do candidato ali, principalmente na rede social, né? Porque é um contato mais próximo ali. Eles entendem que o candidato ele pode ser similar ali a uma marca, a um influencer, talvez a um famoso. Então, na verdade, o eleitor ele olha para o candidato como se ele estivesse votando em si mesmo. Então, ele precisa se conectar com o candidato como se ele estivesse se conectando com a sua própria história. Então, sim, ele precisa... o candidato ele precisa publicar nas redes sociais conteúdos que sejam relevantes, contando a sua própria história, contando a sua história de vida, contando por que ele chegou na política. Então, sim, existe... essa é uma estratégia importante e precisa, sim, ser relevante para todos os candidatos, isso. Tuane, você, na sua opinião, um candidato que não está nas redes sociais, ele ganha eleição ainda ou fica muito mais difícil? Não ganha. Porque o candidato andar na rua ainda é relevante, o bater de porta em porta ainda é relevante, entregar panfleto no semáforo ainda é relevante, mas a grande massa está nas redes sociais. Então, quando a gente, principalmente porque hoje a gente tem um investimento em tráfego pago, então o tráfego pago a gente consegue direcionar para regiões como, por exemplo, centro da cidade, região leste, sul, norte, oeste. Então a gente consegue conversar com várias pessoas dentro daquela cidade onde a gente está se candidatando, direcionando projetos para cada região daquela cidade. E a gente consegue conversar com aquele eleitor de forma personificada ali, direta com aquele eleitor. Então, região leste, olha, esse projeto é para você. Região oeste, esse projeto é para você. Então, você acaba conectando com ele, humanizando a sua candidatura ali. Então, se você só ficar na rua, não trazer essa persona para dentro da rede social... a chance das pessoas visualizarem você é bem menor, assim. As pessoas hoje passam muito mais tempo nas redes sociais, isso é fato. Então, não existe essa possibilidade. Esse é um marketing antigo. Agora, como a gente não pode estar longe das redes sociais, nas redes sociais você acompanha a eleição em todas as partes do Brasil. Você acha que agora os grandes centros, o que acontece na campanha dos grandes centros acaba reverberando aqui nos municípios? Olha, sim. A gente, assim, existe uma... São Paulo, por exemplo, que é uma grande cidade, né, que é nosso estado, acaba sendo um reflexo do que a gente aborda aqui em São José, por exemplo, mas também não dá para ser uma comparação tão direta, porque São José existe suas individualidades, né, o público é de interior, os munícipes são do interior, então existe essas diferenças. As necessidades de São José são diferentes de São Paulo, enfim, de outras cidades são diferentes. Acaba reverberando, mas existe ali suas individualidades, sim. Principalmente nas campanhas, existe ali pontos diferentes, né? A gente pode ver nos últimos debates que São José não é tão agressiva assim nos debates. Existem alguns pontos que acontecem principalmente nas redes sociais, que acaba sendo mais agressivo, mas no pessoalmente... não é tanto como a gente viu nos debates de São Paulo, por exemplo. Então, está existindo esse limite ainda bem, né? Por enquanto, assim, espero. E quais erros mais comuns você tem observado nas campanhas eleitorais deste ano no meio digital que podem ser evitados, por exemplo, nas próximas eleições? Eu digo que cada ano de eleição são erros diferentes. Então, na eleição de 2022 que eu participei com o candidato a deputado, foram alguns erros bem diferentes deste ano. E este ano, assim, os candidatos eles não se preparam para começar a campanha antecipada. Tem candidatos que começam... Eles não entendem que a campanha ela tem que começar antes do período do dia 16 ali, de agosto, né? Tem que começar a criar um terreno ali para ele nas redes sociais, pelo menos de uma pré-campanha ali antes do dia 16 de agosto.
humanizar as redes sociais, trazer um pouquinho da carinha dele ali, um posicionamento, mesmo não falando, né, que ele é um candidato oficial ali naquele período. Então, eu acho que esse é um dos erros deles não prepararem a rede social antes do período, deixarem para a última hora. Existe também alguns candidatos que eles fazem uma pré-campanha, mas na hora de fazer realmente a campanha, eles já não têm mais dinheiro para investir. Isso é um erro assim que aconteceu esse ano, que eu vi de perto. E aí, na hora que o candidato precisa botar a cara, precisa investir em tráfego pago, precisa criar um site para se posicionar ali, ele já não tem mais dinheiro porque ele fez errado, ele fez ao contrário. Esse é um ponto importante. E o outro ponto importante também, que existe alguns erros aí, que o marketing, né? Muita gente fala que entende de marketing, porque acabou tendo uma prostituição da nossa área do marketing digital, do marketing no geral. É que muita gente acaba falando que entende de marketing, mas marketing político ele é muito individual, ele é muito personalizado, então não adianta falar que todo mundo entende de marketing, e a gente acaba vendo muitos erros nas redes sociais, de postagem sem o CNPJ do candidato, de tráfego que não tem site, que é preciso ter site, de candidato que fica ali desesperado para ter sua nota fiscal e a pessoa não sabe dar o respaldo para o candidato. Então, enfim, existem alguns erros aí no meio do caminho que é uma adrenalina nesse período, né, que são 60 dias, digamos assim, que começa ali no dia 1º de agosto, que geralmente a galera começa ali no dia 1º de agosto. É uma adrenalina que acaba sendo, que poderia ser evitada nesse período, que poderia começar antes, para a gente ter tudo muito bem alinhado nesse período, para que a gente tenha ali um planejamento mais tranquilo, para que os erros sejam evitados, para que tudo seja muito bem controlado, porque a gente depende de plataforma de terceiros, né, que é o Facebook, o Instagram, o Meta, sites, enfim. Então, são alguns erros que cada eleição, eu acho que vão ser erros diferentes que podem ser evitados nas próximas, né? Então, cada eleição é bem individual, assim, os erros de cada candidato que a gente vê diferente. Tuane, queria agradecer muito sua presença, né, sua participação, sua presença via internet e a sua participação conosco aqui no Atos no Rádio, e agradecer pelas suas colocações e sua análise sobre marketing político. Muito obrigada, o prazer é meu, muito obrigada.